Boa noite, sejam todos bem-vindos à nossa live semanal por uma vida menos tóxica. Vou trazer aí uma série de convidados que eles vão dar dicas de como se ter uma vida menos tóxicas. E hoje nós vamos falar de cosméticos limpo com o excelentíssimo convidado, o meu professor, querido amigo Rodrigo, químico e farmacêutico. Ele já está aí online. Deixa eu enviar uma solicitação, Rodrigo. Seja super bem-vindo. Fiquei muito feliz, primeiramente. E vamos falar muito bem mais, até com dicas sensacionais. Eba! Que Boa delícia! noite, Juliana. Saudades, tudo Tudo bem? bem? A gente está Tudo tão bom. perto, mas tão longe assim, tão perto geograficamente, mas longe ao mesmo tempo da gente não poder se visitar, compartilhar presencial, né? É verdade, né? Ainda mais nessa loucura que a gente está vivendo, né? Então a gente acaba não se vendo mais em feira, acaba não saindo, né? Tudo muito online, mas logo, logo tudo isso vai passar, né, Ju? E a gente vai ter uma vida tranquila aí, graças a Deus. E como estão as coisas por aí? Como andam Ponta Grossa? Como andam as farmácias? Eu tenho acompanhado você e tenho visto seus bate-papos também. E eu acho extraordinária essa ideia da gente sempre tentar passar informação, conhecimento, né? E eu acho isso muito bacana. E é uma coisa que eu gosto muito de fazer. E já falando bastante, já agradeço pelo convite e tenho certeza que a nossa conversa vai ser bem produtiva hoje. Seja bem-vindo sempre. Aqui, tentando sempre me readaptar ao frio paranaense. Gente, eu sou paulistana da Gema. Estou há quase 20 anos no Paraná, mas todo ano eu me readapto, não é? E cada vez mais a nossa meta de vida é readaptação. A pandemia nos trouxe isso, é viver cada instante, a gente readaptar a um clima, a uma condição social, ao meio em que vivemos, independente de onde nós estamos, e nós sermos o ponto da plenitude desse meio, não depender de agente externo. Então tá aí, né? Estamos bem, com todos com saúde, que bom. Uma equipe aqui Graças a unida, Deus. coesa, dentro da Eficácia Brasil, e eu tô em tudo ao mesmo tempo. Acho que eu tenho clones, e nem eu sei que eu tenho os meus clones, viu, Rodrigo? Eu tô aqui na live, eu voltei agora há poucos minutos do Pilates, que eu também tenho que cuidar do corpo físico para ter saúde, não é? Atendendo clientes, fazendo reuniões com as farmacêuticas e tudo junto, misturado. Mas dá certo. Mas, Ju, isso faz parte da vida. Então, eu sempre É, digo que a gente tem que movimento. ser, tem que estar ativo. E a gente não faria diferente. Então, a gente não fica em casa assistindo televisão. A gente tem realmente que fazer mil coisas ao mesmo tempo. E conhecimento, essa ideia de passar conhecimento é extraordinária. Então, esse nosso bate-papo de hoje, tenho certeza que vai ser bem produtivo aí. E vamos aproveitar e conversar bastante com esse pessoal que está entrando. Certeza. Vanessa, seja bem-vinda. Estou devendo sua prescrição. Vanessa, depois da live eu vou fazer a prescrição da Vanessa, que ela já está aí. Vou responder a Delaine, que eu vi que a Delaine também está aí. Gente, não consegui hoje dar tempo de muita coisa, não. Mas eu vou estar com vocês ainda depois da live, ok? No privado, me aguardem. E, Rodrigo, como que está sendo o seu movimento agora? Em relação à cosmetologia, porque eu sei que você é atuante como formulador. Se apresente mais um pouco para quem está Claro, entrando te isso. conhecer. Perfeito. Pessoal, então, né, eu sou o Rodrigo Novakoski, sou o pai do Pedro e da Heloísa, o marido da Lorraine, sou curitiboca, como eu digo, né? E hoje eu tenho um laboratório de pesquisa e desenvolvimento aqui em Curitiba, tá? O meu Instagram lá é o químico.rodrigo, onde eu passo dicas, estou sempre falando informações. Então, hoje eu tenho um laboratório, Juliana, tenho um laboratório de pesquisa e desenvolvimento aqui em Curitiba, onde eu onde eu trabalho com inovações cosméticas. Então, toda a parte de desenvolvimento de formulações. Se você tem o sonho, já pensou em ter uma marca própria de cosméticos, o Rodrigo pode te ajudar. Então, eu vou trabalhar desde a ideia, desde o briefing de uma formulação exclusiva e personalizada. Eu vou te ajudar a buscar embalagem, eu vou te ajudar a abrir a sua empresa, eu vou te ajudar a fazer a parte de regularização na Anvisa,
os testes de eficácia, vou buscar uma fábrica para produzir para você e vou entregar o teu sonho de ter a sua marca de cosméticos a primeira produção, na sua loja, no seu escritório. Então, você me contrata e eu cuido de todo esse processo. Claro que, em paralelo também, eu continuo atuando bastante com as aulas, né? Estou dando bastante aula na área cosmética, estou atuando com essa parte de regularização, segurança cosmética, notificação de cosméticos e também agora estou começando a escrever um livro, logo eu vou lançar um livro aí, Ju, novidade, né? Sobre cosméticos sustentáveis, orgânicos, veganos e naturais. Então, esse Então, tema veio a calhar por uma vida menos tóxica, cosméticos limpos. com certeza, esse é o futuro. Então, realmente, estou atuando bem firme nessa área cosméticas. Sou apaixonado por cosméticos, já estou nessa área aí mais de 20 anos, mas agora no último ano, né, com a pandemia me ajudou a tomar minha decisão de 100% me dedicar como consultor. Então, hoje eu montei o meu laboratório, trabalho 100% para mim, para os meus clientes, né, faço um trabalho diferenciado que é de cuidar desse cliente. Não é porque ele desenvolveu um produto comigo, eu entreguei o primeiro produto que eu não vou mais cuidar dele. Ao contrário, eu vou cuidar daquele produto, eu vou aumentar o portfólio dele, eu vou garantir que o produto dele seja produzido com a qualidade que foi desenvolvido e o mais importante, né, Juliana, que ele entregue uma eficácia e uma segurança cosmética. Então, o que você está falando hoje está aumentando muito esse mercado, né? É um mercado que está em ascensão. A gente pode falar que os produtos, desde 2019 e 2020, a linha de produtos naturais, orgânicos e veganos cresceu em 5%. É um mercado de 48 bilhões de dólares até 2025. Então, Uau! é um mercado que realmente está em crescimento e hoje a gente já tem quase 600 marcas de cosméticos orgânicos, naturais e veganos no Brasil. Então, é uma tendência que só tende a crescer e realmente eu acredito que o que falta é informação. Então, essa nossa ideia de a gente falar o que é um cosmético limpo, o que é um produto... Eu te perguntar isso, no seu conceito, o que é o cosmético limpo? E depois me fale, esse sonho de ter a marca própria é mais para aquelas pessoas grandes que querem colocar no mercado afora ou aquele que tem uma clínica, quer fazer um lote pequeno, isso também é possível? Tanto a viabilidade financeira, como também depois terceirizar isso numa indústria, em relação à quantidade de lote. Eu estou fazendo duas perguntas ao mesmo tempo, mas vamos lá. Qual que é a visão desse cosmético limpo? O que é o cosmético limpo? Então, deixa eu responder a primeira pergunta. Então, hoje, essa parte de você ter o sonho de lançar a tua marca de cosméticos, ela está muito fácil hoje. Fácil por quê? Porque você tem a pessoa certa que vai te ajudar. Então, hoje, realmente, eu consigo te ajudar desde a ideia, desde a abertura da empresa, para que você possa vender um cosmético com segurança, para que você possa notificar. E esse sonho não é um sonho de grandes volumes, Ju. A gente consegue hoje lançar uma marca de cosméticos a partir de 500 e 1.000 unidades. Então, um produto que, testado, validado, vai ter aí seus 2 a 3 anos de validade no mercado. E você consegue realmente, hoje, se você tem um produto com qualidade, um cosmético limpo, que entregue eficácia desejada, Sim. com valor agregado, eu sempre falo para os meus clientes que inovação não tem preço. Então, se você tem um produto que entrega o que você está precisando naquele momento, você paga o preço que for, não é verdade? Verdade, sim. Então eu indico que, se você tem realmente um sonho de lançar uma marca de cosméticos, me procure, me escreva. Esse sonho é viável, você consegue fazer, mas eu não tenho ideia. Não se preocupe, a gente vai te ajudar com embalagem, vai te ajudar com designer, vai te ajudar com os testes de eficácia, vai te ajudar com notificação na Anvisa. Vamos buscar uma fábrica para terceirizar para você e realmente um produto diferencial, né? Eu sempre ouvi do meu médico que ele disse assim para mim: Rodrigo, não adianta você cuidar dessa aparência aqui se internamente você não está bem. Então eu sou a favor de cuidar da beleza de dentro para fora, tá? E quando a gente fala numa cosmética limpa, eu vou contar uma coisa pessoal para você hoje nessa live, tá? Ai, que legal. Eu adoro.
Sempre Eu que eu trabalhei... participava das aulas. Pessoal, quem está entrando agora, o Rodrigo foi meu professor no MBA de Tecnologia Cosmética em 2000 e sei lá quanto. Nossa, Acho nem que vamos falar, as bolinhas, nem vamos falar. 2014, 15. Ai, eu não lembro. Foi a segunda pós que eu fiz Tecnologia Cosmética. E a gente fez uma amizade tão gostosa, de Curitiba, eu aqui em Ponta Grossa, só 115 quilômetros de distância. E sempre nós estamos ali papeando. Fico muito feliz. Você contar, abrir seu coração, seu aspecto pessoal sobre cosmético limpo. Vamos lá. Aquele grupo foi especial, né? Aquele grupo foi especial. Foi. A turma foi A especial. turma foi muito especial. Juliana, eu sempre trabalhei em grandes indústrias cosméticas, né? Multinacionais, internacionais. Lembro que você uma época, não era Bolívia ou Colômbia que você estava? Eu morei Uma na Colômbia, época. no Colômbia e Peru. Uhum. Trabalhei A numa Colômbia. empresa. Isso, mas assim, o que eu quero te dizer que eu sempre desenvolver produto cosmético, para quem tem conhecimento, não é difícil, tá? Normalmente os cientistas, eles vão desenvolvendo em bancada, né? A gente fala acerto e erro. É conforme a magistral, né? Na verdade, assim, você quer trabalhar numa base, então você vai fazendo ali, uma hora você acerta, tá? Mas assim, o que eu percebi? Numa viagem que eu tive para a Coreia do Sul, lá na Coreia do Sul eu conheci os cosméticos holísticos, tá? E aquilo fez eu abrir um outro patamar, né, na minha cabeça, pensando em desenvolver realmente um cosmético que não cuide só da minha aparência, mas que cuide do meu bem-estar, que faça bem para o meu organismo. E isso foi há 5 anos atrás. A gente não ouvia falar nisso. Não existia cosmética vibracional, não existia cosmética holística, não existia cosmética limpa. Então aquilo fez eu parar para pensar o que eu, como um cientista, poderia agregar na vida das pessoas. E eu comecei a estudar realmente essa cosmética mais limpa, né? Eu não posso falar que a química é ruim. Não. Química é vida. Tá? A gente Sim, depende tá? da química hoje para sobreviver. Qual a Sim. diferença? Qual a diferença, Juliana, do remédio para o veneno? A dose. Dose e frequência. Dose. Isso. Então a gente precisa entender que quanto mais puro, mais limpo for o meu cosmético, melhor será para o meu organismo. Por exemplo, a gente vive nesse mercado, nesse mundo que é cloro, é alumínio, parabenos, derivados de petróleo, desde que a gente nasce. Não é verdade? Quando a gente é bebê lá, Diversas formas. O que passa no bumbum da gente? Óleo mineral. Não é verdade? Não, passar é fácil. Não, passar é fácil. Duro quando você tem que tomar óleo mineral para ir no banheiro. A microbiota já era, né? Passar até tá perto do de tomar. Que não é bom. Passar não é bom. Com certeza. Os óleos da vida. Minerais. Então a gente precisa entender que que existem certas substâncias que elas não vão te fazer mal 1 semana, 2 semanas, 1 mês de uso. Mas elas são cumulativas. Então imagine 20 anos de uso de um desodorante de alumínio. O que isso pode acontecer a nível do teu organismo? Né? Os nossos hormônios. A gente tem chave e fechadura. Os disruptores endócrinos, que é uma coisa que a gente não falava muito sobre isso, mas que está muito em alta. Né? Tá lá no meu livro. Até eu falo um capítulo inteiro disso daí no livro Sinto Efeito Detox. Que é adolescente jovem. Adolescentes. Cheinho de disruptor endócrino. Entra na puberdade mais cedo. Entra na puberdade mais cedo. Vira uma loucura. O organismo. Mas quando que a gente percebe que o cosmético pode causar isso? Quando já é tarde. Quando já é tarde. Quando o teu organismo diz lá, chega de usar alumínio, a tua axila está vermelha, está coçando, está inchada. E você fala, não é nada, eu vou continuar usando. Então aí que a gente precisa entender que o nosso corpo, ele é inteligente. Então, ele vai te dar sempre um sinal de que o teu corpo está saturado daquela substância. Exato. Existem pessoas que insistem em usar esmaltes todos os dias. A mão fica cheia de bolha, cheia de desidrose, mas não adianta, continua usando o esmalte. E fala, meu Deus, isso não sara, já é crônico.
O que será que eu estou fazendo? Para de usar esmalte e some. Mas você acha que a mulher fica sem esmalte? Não fica. Então, o corpo da gente é inteligente. A gente precisa entender que o nosso organismo sempre vai avisar que aquele cosmético pode causar algum tipo de malefício. Rodrigo, todos os cosméticos são maléficos? De maneira alguma. De maneira alguma. Existem matérias-primas que são extremamente seguras. Hoje, nós, como cientistas cosméticos, nós trabalhamos com matérias-primas aprovadas pela Anvisa, que possuem testes toxicológicos, porém, a gente precisa entender que o mercado precisa vender algumas substâncias. A gente precisa tanto de flúor na nossa vida desde que a gente nasce? A gente não precisa tanto de flúor. Juliana, vou te fazer uma pergunta. Nós precisamos realmente de flúor no nosso creme dental? De jeito nenhum. Nós não Tudo precisamos. bem que tem dentistas que preconizam que sim, que sim, que sim, mas tem uma leva muito grande verificando que nós estamos com fluorose, dando o quê? Doenças até autoimune, competição com iodo, problemas de tireoide, hipotireoidismo, levando até uma tireoidite de Hashimoto se colocar outras bactérias. Isso eu falo muito nas aulas que eu dou. Então, não necessita. Nós estamos com excesso de flúor na água, no creme dental e etc. Excesso. Mas até quando nós, como cientistas, vamos conseguir fazer um produto sem flúor, custando o mesmo preço de um produto com flúor? Isso me deixa muito triste, Juliana. Por quê? Eu trabalho na manipulação, então eu sou uma privilegiada. E aqueles que têm a consciência de buscar uma farmácia de manipulação também. Só que no mercado é raro. Você vê um creme dental sem flúor com o mesmo preço com flúor. Aliás, deveria até ser mais barato, né? Porque tem um ingrediente a menos. E vamos dar um exemplo aí. A própria sucralose, que a gente usa como adoçante, a nível de bucal, ela tem um efeito cariostático. Então, ela é melhor do que o flúor, muitas vezes, para cá. Sim. Então, realmente, a cúrcuma. Vamos falar da cúrcuma para a boca? Eu amo. Então, a gente precisa entender que, cada vez mais, se eu me atentar a certas substâncias... Vamos dar um exemplo? Vamos falar da polêmica dos parabenos? Tá? Sim, é uma polêmica. Então, vamos lá. Não posso usar parabenos em cosméticos, porque existem estudos em ratos que mostram efeitos cancerígenos, certo? Mas eu posso usar no meu comprimido? Eu posso tomar comprimido com parabeno? Eu posso tomar um sorvete com parabeno? O que você acha sobre isso? E tá cheio de monte. Você pega a bula lá, tem lá tudo lá. Todos os recipientes, incluindo parabenos. Nossa, é complicado. Você vê. E marcas de referências famosas. Totalmente. Você não passa parabeno na pele, mas você toma o parabeno no seu comprimido de praxe, muitas vezes para aqueles que têm doenças crônicas de uso diário. Então, e isso vai acumulando no teu organismo. Então, até para explicar para o pessoal que está entrando agora o que é um disruptor endócrino. Pessoal, a nível celular, na nossa célula, a gente tem a chave fechadura. Existem alguns hormônios do nosso organismo que se ligam nessa fechadura e conseguem entrar para dentro da nossa célula. Hormônios que são necessários no nosso organismo. O que acontece? Esses disruptores endócrinos, eles possuem a mesma chave dessa fechadura. Então, eles entram ali de uma maneira bem simples, eu estou explicando para vocês, eles entram ali e impedem que esse hormônio entre. Tá? Isso há muito tempo. O que isso pode causar? A nível de tireoide, a nível de ovário. Não é verdade, Ju? Então, realmente, a gente precisa entender mais sobre essas substâncias. E quais substâncias têm esse poder? Vamos falar do nosso famoso triclosan, que a gente sabe que é comprovado que ele é um disruptor endócrino. É igual a famoso... Vocês podem achar triclosan ou irgazan no rótulo, é sinônimo. Isso. Ele é muito utilizado em desodorantes, colônias. A maioria dos perfumes possuem o irgazan, o triclosan. Hidratantes corporais possuem. Desodorantes possuem. Aqueles produtos, né, Rodrigo? Nem vamos falar de marca. Aqueles produtos perfumados. Depois você vai falar de fragrância. Que eu arrepia. E corante em cosmético. Aquele perfume lindo de cor. Perfumado. Que parece que você passa um perfume. Aquele creme hidratante. E tá escrito creme desodorante, fuja. Se tem cor. Aquele bloom de perfume, que é fragrância. E ainda tá escrito creme desodorante, fuja.
Não é, Rodrigo? E Vamos você sabe por quê que aqui no Brasil a gente usa triclosan no perfume? Para pagar menos imposto, Juliana. Para pagar menos imposto, para classificar o perfume como desodorante colônia. E quando você classifica um cosmético como desodorante colônia, você paga menos imposto. Por que que os perfumes franceses são caros? Porque eles são parfum, eles são perfumes. E daí você chega a quase a 40% de imposto. E É quando, verdade. e quando você coloca aqui o triclosan no perfume, você classifica ele como ação desodorante. E você paga mais imposto. E o nosso organismo? E os disruptores endócrinos, como ficam? Como fica? O triclosan é um veneno. E ainda é uma das substâncias também proibida em muitos países europeus. Sim, uma outra substância que a gente também não se atenta e que tem muito, uma matéria-prima chamada EDTA. Tá? É verdade, tem. O EDTA, ele é um quelante. Ele vai quelar os íons, os metais pesados da nossa formulação. E ele é um disruptor endócrino. E no nosso shampoo, e na nossa loção, e no nosso creme. Então, se atentem a essas substâncias. Eu tenho certeza que as marcas que pensam nisso já não usam mais EDTA. Já usam gluconato de sódio, que tem a mesma ação e não é um disruptor endócrino. Muda também parabeno para outros tipos de conservantes. O que não pode faltar no seu cosmético limpo? Então, eu até fiz uma colinha aqui para vocês, para deixar bem claro, tá? Dentro da minha percepção, a gente tem 5 tipos de cosméticos, tá? A gente tem o cosmético verde, tá? Que ele classifica entre natural e orgânico. Esse cosmético verde, o foco dele é produto natural e orgânico. Ele tem uma lista restritiva de ingredientes e processos, tá? Ele tem proibição de testes em animais e ele tem uma restrição à matéria-prima de origem sintética, tá? Acima do permitido. Vamos lembrar que para um produto orgânico eu preciso ter 95% de matérias-primas de origem orgânica. O restante pode ser natural. Porém, não podemos esquecer que lanolina vem da onde, Ju? Do carneiro. Lã do carneiro. Ela é natural, mas ela não é vegana. Exato, vem do bicho. Isso. Então, produto natural, eu preciso ter 5% de matérias-primas de origem natural e eu posso ter 95% de matérias-primas de origem sintética. Tá? E o produto vegano, eu posso ter parabenos, eu posso ter derivados de petróleo, eu posso ter triclosan, eu posso ter EDTA e o produto continua sendo vegano. Aí não é o melhor. Eu tô usando nada de animal, mas não é o melhor. Tá cheio de químico ali, porque é liberado. Está estourando de produto vegano e o pessoal comprando produto vegano. Produto vegano pode ter parabenos, pode ter óleo mineral, pode ter triclosan e continua sendo vegano. Produto vegano é um produto que não tem matéria-prima de origem animal. Certo? Perfeito. Pode estar cheio de sintéticos. A gente tem a beleza limpa, ou seja, clean beauty. Tá? Qual que é o foco desse cosmético? Segurança humana, depois segurança ambiental. Tá? Então, a gente precisa cuidar do meio ambiente. Existe uma lista restritiva também não pode fazer testes em animais. Tem uma restrição a sintéticos? Não. Eu posso usar matérias-primas sintéticas. Abração, Val. O Val da nossa turminha. O Val da nossa turminha. Bem-vindo, Val. A gente tem a beleza azul. A gente tem a beleza azul. Qual que é a beleza azul? A beleza azul foca na segurança ambiental. Tá? Então, eu preciso avaliar a origem do meu ingrediente, eu preciso ver o impacto no meu ambiente. Tá? Preocupação com o uso de polímeros, com o uso de filtros solares, com o uso de microesferas de plásticos. Ai, tá? Meu Deus, essas microesferas coloridas que o mercado joga tanto. Isso daí vai para o rio, vai para a água, e vai para o mar. A tartaruga vai comer, eles morrem intoxicados. Por favor. Por favor. Mesmo. Não dá. A gente pode falar também, não pode testes em animais e não tem nenhuma restrição a produtos sintéticos. E a gente termina falando da beleza consciente. O que seria essa beleza consciente? São necessidades individuais de cada indústria
e de cada empresa, tá? Então, aquela empresa decidiu que ela não vai trabalhar com corantes, que ela não vai trabalhar com etoxilados, ou seja, a própria empresa cria a sua política. Exato. Ela pode até aceitar ingredientes controversos, desde que tenham fundamentos para o seu uso. Uhum. Tá? Existe sim o teste de proibição animais. Uma coisa importante para a gente falar é que, pessoal, não se testa mais produtos em animais no Brasil. Tá? E Uhum. mês passado foi proibido na China também de se testar em animais. Que bom. Então, ainda, tá? A gente precisa entender que no Brasil não se testa mais. Então, quando eu coloco lá dermatologicamente testado, não é mais um diferencial, é uma obrigação. Apesar de que a nossa amiga Anvisa não exige isso hoje, tá? Para produtos de grau 1, né? Antigo grau 1. A gente tem que tomar cuidado agora quando a gente fala de grau 1, não sei o quê, porque daí a gente se torna cringe, né, Ju? Que agora é produto Cringe, é verdade, regularizado. cringe. Que grau é esse? É notificado grau cringe. Meu Deus, cada uma, né, que eles inventam. Então, sim, e não tem restrição a produtos sintéticos. Então, essa classificação eu fiz para que eu entender todo esse mundo, tá? Então, Não, o que mais perfeito. entra dentro. O que mais entra dentro da cosmética limpa seria a Clean Beauty. Mas a gente precisa entender. Então, para você ter os cosméticos limpos, não é nenhum desses que eu falei. São todos ao mesmo tempo. Uhum. Uhum. Tá? Então, realmente, a gente precisa entender que para ter um bom cosmético, para a indústria começar a se mexer e desenvolver produtos limpos, depende de quem? De nós. De nós não Exato. comprarmos. Se a gente continuar comprando aquele produto, vai continuar sendo feito desse jeito. Quanto mais barato for para produzir esse cosmético, melhor vai ser a margem e eu vou vender mais. Então, para que eu vou mudar? Para que eu tiraria o flúor? Tá? Então, a gente precisa entender isso muito bem. Tá, pessoal? E me fale uma coisa, Rodrigo, quais preferências que você dá hoje? Você é usuário, por exemplo, qual que é o seu creme dental, seu desodorante, seu shampoo, seu condicionador? Tenho certeza que todo mundo está curioso. Não só eu, né, gente? Vocês estão curiosos para saber. Shampoo e condicionador eu uso da minha esposa. Ela fica louca, mas eu uso dela, entendeu? Ela diz que eu tomo banho, ela diz que é do tamanho de uma moeda, eu uso do tamanho de uma bolacha Maria. Uau! Mas assim, ó, desodorante, eu desenvolvo meu próprio desodorante. Tá? Hoje eu utilizo Kaolin, derivados de magnésio e óleo Ótimo. essencial. E eu não fico com cheiro nenhum de axila o dia todo, tá? Creme dental, eu desenvolvi um creme dental com uma marca chamada Jean Rosé, que é um creme dental de cúrcuma. Então, hoje eles me fornecem o creme dental e o creme dental que eu uso. Sem E não flúor, colore, não colore seu nada, dente? O nada. alaranjado A única coisa que fica amarela é a escova, a é certo cerda da escova. plástica. Mas ele não deixa o dente amarelo, ao contrário, ele deixa o dente branco, Ótimo. tá? Então eu uso esse tipo de produto, né? Eu uso perfume, né? Você sabe que eu gosto de estar sempre perfumado. É uma coisa super importante a gente entender também a questão de fragrância e óleo essencial. Eu sei que você é uma apaixonada por óleo essencial. Terapia, Então, eu amo óleo essencial, mas eu sempre falo, sempre que eu vou falar de óleo essencial, eu falo, use com parcimônia. Sim, Tá? muito importante o equilíbrio. Muito. E aquela questão que Isso. você falou do desodorante, né? Até mesmo a fórmula com caolin, magnésio e o desodorante contém óleo essencial. É interessante, eu estou perguntando, na sua concepção, fazer um rodízio de óleos essenciais, por exemplo, você coloca lá um tea tree ou um lemongrass em Uhum. quantidades mínimas, ok? Um palma rosa, bem Ju, mínimo. Você eu vou te faz um dizer rodízio desses óleos essenciais para sua pele não criar uma alergenicidade a longo prazo ou médio isso, prazo de produtos. isso. Você tem esse hábito ou não? Você não acredita Sim, nisso? sim, acredito. E assim, Hum. para mim, Rodrigo, estou falando de mim. Eu não Uhum. só óleo essencial não aguenta a minha sudorese, tá? Eu realmente preciso utilizar um mineral para quê? Para que absorva essa umidade. É que existem dois tipos, gente. Já que a gente está falando de desodorante, vamos falar dos desodorantes com
cloridróxido de alumínio e zircônio, que é o mais utilizado no Sim. mercado. O que acontece? Por que você não fica com cheiro? O teu organismo precisa suar, você precisa exalar, né? A sudorese, ela vai tirar para fora as substâncias que são maléficas para o teu organismo. Então, você precisa suar. Suar faz bem, não faz ruim, tá? Ela vai ajudar na temperatura do teu organismo e vai colocar para fora essas substâncias. O tetracloridróxido de alumínio e zircônio, o que ele faz? Ele vai lá e vai tampar a tua axila. Ele fecha o buraco como se fosse um asfalto. Não deixa que você sue. Se você não suar, você não vai ter a comidinha para as bactérias que vivem lá na tua axila. E que essas bactérias não são mal. Elas não fazem o teu mal. Uma outra live, Ju, a gente vai falar sobre os prés e prosbióticos também. Então a gente precisa entender... Eu amo em cosmético, que é a tendência, né? Isso, a gente precisa entender que essas bactérias... Por que vem o cheiro ruim? Por que vem o famoso CC, até feio de falar, né? Porque assim, o que acontece? Essas bactérias se multiplicam, essa comida, essa gordura que está lá, é como se fosse um banquete para elas, um churrasco, sim, e daí vem esse cheiro ruim. Então a gente precisa fazer o quê? Precisa fazer com que elas não se multipliquem. Então, realmente, a gente precisa trabalhar numa substância que absorva o excesso desse suor e faça com que esses micro-organismos naturais da tua axila não se multipliquem a ponto de te dar um mau cheiro. Então, nas minhas formulações, eu gosto de trabalhar bastante com o caulim branco associado a um derivado de magnésio, que vai ter o mesmo efeito do tetracloridróxido de alumínio. Exato. Tem algumas perguntas aqui, aproveitando. A Suzy até acabou de falar que tem gente que tem odor logo após o banho, por que será? Tem que verificar como está o pH da região, a toxicidade desse paciente, se ele não está por dentro já muito tóxico, Suzy. Por isso que eu sempre preconizo a questão da limpeza do organismo de dentro para fora. E até o Rodrigo falou que a cosmética é importante, né, professor Rodrigo? Mas é muito importante também tratar a cosmetologia interna. Daqui a pouco até vou abrir uma pergunta para falar de cosmético oral. Se realmente isso é cosmético, se isso é só moda, jargão. Que se usa muito esse termo. Mas eu vou continuar com algumas perguntas aqui. O Márcio, tudo bem, Márcio? Boa noite. Ele é sempre participativo. Que delícia. Seja bem-vindo sempre, meu querido. Alúmen de potássio. É prejudicial também como antiperspirante? Não. A gente tem uma história do alumínio, porque o alumínio realmente, né? Existe uma marca super famosa francesa que até tirou o seu talco de linha por ter traços de alumínio, porque o alumínio pode vir junto com algumas substâncias. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado, né, Ju? Então, assim, também eu não posso falar para vocês, você usando desodorante com alumínio, você vai ter câncer ou você vai ter uma doença. Não. A gente sabe que não é bem assim que as coisas funcionam. Vai depender muito do teu organismo, do contato que você está tendo. Então, algumas substâncias são seguras, tá? Eu não conheço a fundo o potássio, mas eu acredito que não cause tanto malefício no organismo como o alumínio. A molécula é grande, vai ter maior dificuldade de penetração na derme, mas tudo há penetração, gente. Por mais que seja uma quantidade ínfima, mas tudo a gente tem que ver, por isso que eu falo mais, porque são condições, né? A longo prazo. Sim. E a gente precisa entender também... Essa pedra do alumínio de potássio por 4 meses é uma situação. Se eu utilizar esse desodorante a longo prazo, 2, 3 anos, 5 anos, como que vai estar o meu organismo? É isso daí que tem que... E sempre troque, né? E sempre troque. Use o alumínio de potássio por um tempo, muda pro caulim, usa um outro. E hoje a gente tem vários ativos cosméticos vegetais que têm essa ação bacteriostática e que agem efetivamente na axila. A gente tem várias marcas. Antigamente, você tinha que trazer, quando você ia viajar para fora do Brasil, você trazia desodorante sem alumínio. Lembra disso? Hoje a gente encontra. Tem várias marcas. Eu uso sem alumínio há faz anos. Tem várias marcas hoje no mercado que não tem alumínio.
se a gente continuar falando aqui, a gente tem vários papos, mas eu precisava falar sobre filtro químico. Eu Tá? também te pergunto filtro solar e cosmético oral. Filtro solar, eu ia perguntar, porque teve uma pergunta anterior falando em relação ao filtro solar, que quando passa arde os olhos. E o que você acha de filtro solar? Usar ou não usar? Eis a questão. Então, eu sou muito usar. Com certeza usar todos os dias. E nós, homens, né, casa de ferreiro, espeto de pau, eu deveria usar mais. Né? Eu não uso todo dia. Mas usar sim, porque depois que o melasma está lá, que o câncer de pele está lá, que a ruga está lá, não adianta mais. Você tem que usar antes, tá? Só que hoje a gente está com uma tendência muito grande de filtros químicos e filtros físicos. Então, hoje, realmente, a gente está... Por que estamos descobrindo isso agora? Porque a gente está estudando mais isso agora, tá? Então, existem alguns filtros químicos, tá? Que foram feitos estudos e foi comprovado o uso desses filtros químicos na corrente sanguínea. Então, imagina, o filtro conseguiu chegar na tua corrente sanguínea. Tem alguma coisa errada aí. Porque cosmético, qual que é a definição de cosmético? Embelezamento da pele. É higiene. Higiene. Então, o cosmético não pode penetrar na tua pele. Exato. A gente vai entrar numa outra polêmica que é falar de nanopartículas, das nanoemulsões, dos produtos de celulite, que são nano. Então, assim, cosmético não pode entrar na tua pele. Se ele entrar na tua pele, a nível, né, das camadas da pele, a nível profundo, ele já é um fármaco. Ele já é um medicamento. Então, assim, eu, Rodrigo, estou estudando muitos filtros químicos, tá? Oxibenzona já não utilizo, alguns outros filtros químicos eu já não utilizo, eu prefiro não falar o nome, porque eu estou estudando, ainda não tenho evidências fortes dele, né? Saiu um grande estudo esses dias falando sobre um filtro físico que está em 99,99% dos filtros do mercado, porém, né, foram estudos prévios. E eu não gosto de falar de uma coisa que eu não tenho 100% de certeza, porque eu não tenho medo de pôr a minha cara aqui e falar sobre essa matéria-prima. Mas se eu não tenho certeza desse filtro, eu não posso denegri-lo, tá? E dizer que ele não é seguro se eu não tenho estudos que comprovem. Então, a gente sabe que oxibenzona não se utiliza mais, né? Algumas benzofenonas também não. Então, a gente precisa entender, tá? O que está acontecendo, mas existem estudos que comprovam que sim, que alguns filtros têm o poder de chegar até a nossa corrente sanguínea. Por isso que eu indico sempre... A gente está voltando lá no tempo do EPA, vamos dizer, né? Nós que somos cringes de novo, né, Juliana? Tomamos café, né? Então, assim, você lembra que antigamente, quando eu me formei... Eu tomo chá, Rodrigo, eu não gosto de café, tomo chá. Quando eu me formei em farmácia, que eu ouvia falar de creme de ureia, niacinamida, ácido glicólico. Gente, o que é isso? Lanete. Tudo está voltando. Creme de ureia está voltando, niacinamida está voltando, ácido glicólico está voltando, ácido lático está voltando. Então, assim, ó, eu indico, pessoal, sempre dióxido de titânio e óxido de zinco. São filtros físicos, são filtros naturais e que têm grande poder de espectro UVA e UVB. Então, seus filhos, crianças, por favor, usem filtros físicos. Usem filtros físicos nos seus filhos. Nos bebês, usem filtros físicos. Fica aquela cobertura forte? Fica. Mas é para ficar mesmo, para proteger. Então, gestante também é importante, né, Rodrigo? O Márcio está perguntando isso, também eu acho que gestante é importante. Tem até, se não me engano, é francês o artigo científico, que eles verificaram que aquele rio perto da indústria que fazia os cosméticos e filtro solar, aquelas peixes fêmeas não estavam mais colocando ovos. Aí verificaram que a água estava contaminada com os blends químicos de filtro solar. Então, estava causando esterilidade, olha isso, nos peixinhos, nas peixes fêmeas. Que situação, pessoal. Elas não estavam mais colocando ovos.
não estava tendo mais a própria vida natural dentro daquele rio, das toxinas. E também fala-se muito de hipogonadismo nas gestantes que estão esperando o bebê do sexo masculino, quem usa filtro solar químico diariamente. Ou seja, a questão é, o filtro solar causa isso? Causa, mas quais substâncias dentro do filtro? É isso que está sendo motivo de pesquisa até hoje, para verificar aquilo que realmente é nocivo, 100%, e não se deve usar nunca por gestante, por exemplo. Ok? Por isso que a gente tem inúmeros filtros no mercado com filtros físicos, tá? Se você me perguntar sobre os filtros nanos. Exato. Nossa, eu queria falar sobre esse assunto, porque eu estudo muito isso, né? E é polêmico. É polêmico. Tem uma cliente super querida que me fez pensar mais ainda sobre esse tipo de filtro nano, né? Eu queria colocar nano e ela falou, não quero nano, quero físico, quero grandão, tamanho de partícula, e fez eu estudar mais e eu aprendi bastante sobre isso. Então, assim, quando a gente fala de um filtro, tá? Nano, titânio e zinco, quanto menor o tamanho da partícula, mais transparente ele fica. Então, para não ter aquele fundo muito forte, mas a gente não pode esquecer que os filtros e as partículas, a força de Van der Waals, elas agem diretamente nessas partículas. Então, elas são altamente agregadas e aglomeradas. Então, muitas vezes, o filtro é nano quando ele vem lá para a gente manipular. Porém, quando você coloca ele no produto, essas partículas se aglomeram e ele já não é mais nano. Então, realmente, a gente precisa fazer um estudo. Por isso que, quando eu desenvolvo meus cosméticos, eu faço, sempre que possível, microscopia, onde eu consigo ver o tamanho das minhas micelas lá, né? E também faço um tamanho de partícula. Mas hoje ainda é muito caro fazer uma análise de tamanho de partícula. Então, já o microscópio consegue te mostrar como está disperso esses filtros. Então, se você quer um Depois filtro fala comigo no privado, que tem um laboratório em Ponta Grossa que faz tamanho de partícula. Fale comigo ótimo, no privado. Ótimo. Então, assim, legal. Se vocês me perguntarem que filtro eu usaria nos meus filhos, titânio e zinco. Com certeza. Eu também uso. Eu uso filtro titânio e zinco. E outra coisa, ele é branquiçado no início, mas depois que você passa bem, ele vai ficando... E hoje a gente tem muitos filtros com cor, tá? Até para o homem, não parece que você está de base, não fica com aquela cor de base, só tira aquele fundo branco. E é super importante a gente falar, né? Eu sou super fã dos óxidos de ferro, né? Eu estudo muito micronização e óxidos de ferro, os pigmentos inorgânicos. E esses pigmentos inorgânicos, eles têm a capacidade de proteger a nossa pele contra a radiação azul, tá? Que é essa radiação de computador de celular, que é responsável pelo envelhecimento precoce da nossa pele. Sim, sim. Tá? Então, realmente, se você utilizar um filtro com cor, você vai ter uma proteção dessa radiação azul. É legal. É óxido de titânio e dióxido de zinco, Eriadna. Dióxido de titânio e óxido de zinco. Quando você comprar um produto, você vai ver lá com filtros físicos. Exato. Eu acredito que você pode manipular aí na farmácia, Ju, também. Eu faço o meu. 10% de titânio, 12% de zinco, você consegue um FPS assim em torno de 40. Então, eu uso esse blend e faço FPS 30. Para eu que trabalho aqui, já me sustenta bem. Exato. Ainda coloco um blendzinho para luz azul também. Coloca um pouquinho de extrato de chá verde, extrato oleoso de chá verde e o extrato de tomate. A sinergia entre esses dois, eu tenho um efeito alto antioxidante. Radicais livres. Eu gosto do Physalis azul, professor. Eu uso bastante o Physalis para luz azul também. Ou até o Lumicis da Galena, que é a marca deles, né? Exato. Mas obrigada pela dica. Agradeço a dica. Tudo que são polifenóis, antioxidantes, são bem-vindos para a nossa pele. Sim, o licopeno, né? Uma mistura de licopeno com café verde. Você tem um efeito na pele extraordinário. Extraordinário. Perfeito. Ó, minha amiga Beth Auríquio, que é especialista, falou lá que o licopeno é excelente mesmo, viu? Que bom. Valeu, Beth. Que delícia.
Sim, dá para fazer para venda também, aqui na Eficácia Brasil. Que a Vamos, gente for vamos desenvolver vamos alguma fazer coisa uma fixa. fórmula especial e a gente põe aí para você manipular, Ju. A Ju, É a Ju, verdade. a Ju, a Ju é expert também já em cosmética aí, ela já é cientista faz muito tempo já. Ai, que lindo. É muito bom estar contigo aqui. A gente troca altos papos, né, gente? Não é gostosa essa live, esse conhecimento todo? Ai, obrigada, Beth. Que bom. E, Rodrigo, cosmético oral, é cosmético isso? Como que a Anvisa vê essa moda do cosmético oral? Então, não é classificado como cosmético, Ju. É Sim. classificado como suplemento alimentar. Tá? Eu Então, imaginei. a Anvisa não vê isso como um cosmético e nem como um medicamento. A Anvisa vê isso como um alimento. Se você me perguntar se funciona, eu vou te dizer que funciona. Tá? Principalmente por quê? Porque eu tenho trabalhado muito com queda de cabelo. E eu tenho percebido que, quando eu faço um tratamento cosmético associado a um suplemento alimentar rico em complexo B, biotina, pantotenato de cálcio, a eficácia é maior. Ou seja, eu tenho um fio mais forte, eu tenho um fio mais grosso, tá? Então, realmente, eu indico muito o tratamento de cápsulas com shampoo e tônico e também oral para pele. A gente sabe que tem, vamos falar de um colágeno verisol, vamos falar de um silício Maravilha. orgânico. Imagine Maravilha. você fazer ingestão de um produto desse e passar um creme também que contenha um desse ativo, sempre potencializando. E eu sou muito a favor quando a gente fala de substâncias biomiméticas. São substâncias que não são estranhas para o nosso organismo e que a gente vai perdendo conforme a gente vai envelhecendo. Uhum. Não, super. Você fala de biomimético, você usa fator de crescimento? Você gosta dos fatores de crescimento nos cosméticos? Gosto, mas hoje eu estou trabalhando com extratos vegetais que têm ação extraordinária para crescimento de cílios, sobrancelha e cabelo. Então Entendi. eu consegui uma sinergia bem com esses extratos vegetais e estou tendo efeito bem interessante nessas aplicações. E vamos falar que a gente está passando um problema que a gente está vivendo agora, né? Já são 8h20. Senão, se você não me cortar, eu continuo falando, Ju. Mas você A gente tô está percebendo na hora. perdendo muito cabelo. Principalmente Exato. quem teve Covid. Então, É. é por causa disso, é por causa daquilo. Desculpa, a gente não sabe ainda. A gente não conhece essa doença. A gente não sabe o que isso age, como age no nosso organismo. Então, eu indico que, para quem está perdendo cabelo, para quem teve Covid, use um suplemento oral e use um suplemento tópico. Tá? Nada melhor do que cápsula associado a um bom tônico. Excelente. Continue usando seu shampoo e seu condicionador. Tá? Pessoal, a quantidade que tem no shampoo e no condicionador é pequena. Eu preciso que esse ativo fique no meu couro cabeludo. Então, o tônico, junto com cápsulas, é excepcional. Perfeito, que dica maravilhosa. E estamos chegando quase no final aí da nossa live. Quer deixar alguma consideração? Como que faz para entrar em contato contigo, além do direct? Isso. Não, eu só queria realmente falar para vocês que foi um prazer enorme estar aqui. Passou essa live voando, eu não consegui falar nem 10% do que eu queria, tá? Entrem no meu Instagram, químico.rodrigo, me adicionem lá. Logo, logo eu quero estar oferecendo cursos, né? Eu quero poder estar trocando essas informações com vocês. E qualquer dúvida, estou à disposição. Pode falar com a Juliana. A Juliana me liga, me pergunta, ou me manda um direct. E no que eu puder ajudar, estou junto com vocês. E muito obrigado por vocês estarem aqui nos ouvindo, né, Ju? E realmente é excepcional poder trocar conhecimento com vocês e com a Juliana, que é uma pessoa tão especial. Fico feliz. E seja sempre bem-vindo. Vamos fazer novas lives com novos temas. Sinta-se sempre convidado, querido amigo e professor Rodrigo. Não é? Que maravilha. Obrigado, Ju. Obrigado. Sucesso para todos nós, aliás, pessoal. Agradeço mesmo a participação de todos vocês. Vocês também são maravilhosos. Val, Elaine, Suzy, que delícia. Márcio, Larissa e todos que eu não falei o nome aí, viu? Nilma, obrigada, Nilma, também pela presença.
E ficamos aqui. Ora eu vou fazer live com vocês, pessoal, às 12h30. Ora vai ser esse horário. Dependendo, eu ajusto de acordo com o meu convidado. Meu convidado é quem manda no horário aqui, ok? Mas quinta-feira sempre a gente vai estar junto. Seja 12h30 ou agora, às 19h30. Ju, agora eu que estou te fazendo um convite aqui, na frente de todo mundo. Eu quero fazer uma live contigo no meu canal, no Químico Rodrigo, só falando sobre óleo essencial. Vamos sim, topo. Combinado. Maravilha, vamos lá. Vamos trocar figurinha. Figurinha. Você me convida, eu eco aí no seu horário em convite ao vivo, gente. Que delícia! Uhul! Vocês viram que legal, né? A tecnologia nos trouxe parceria. Nos trouxe muitas parcerias e muitos conhecimentos. Então, sintonize com aqueles profissionais ou até aquelas pessoas que te passem boas novas, de um viver melhor, não importa o tema. Que nem vocês estão aqui sintonizados agora conosco. Obrigada por todos vocês, gratidão mesmo. Boa noite para todos e felicidades. Todos os campos, pessoal. Até semana que vem. Gratidão. Tchau.